Vamos lá para o Lago Igapó? Não é para falar de passeio, nem de rolê, de galera que está curtindo exercício hoje, não. É para falar de um decreto novo emitido pelo prefeito, assinado pelo prefeito Thiago Amaral, para permitir que consertem o vazamento. Essa imagem mostra legal, porque aqui tem uma comporta, né, que passa de um lago para o outro. Se você não tem esse controle da água, aqui baixa, mexe com todo o nível do nosso Lago Igapó. Tentaram, depois que descobriram o vazamento, colocar aquelas bags, tentaram fazer com, tipo uma madeirona que eles colocaram com preta, nada deu certo. E agora esse decreto vem para tentar resolver o problema de vez, ou Wesley, me explica aí, hein? É um decreto emergencial que foi assinado pelo prefeito Thiago Amaral para a contratação de uma empresa que deve realizar um serviço de manutenção aqui no Lago Igapó. No entanto, nós ainda não sabemos qual será essa empresa, qual será o custo, assim por diante. Nós estamos aqui no Lago Igapó 2 com o repórter cinematográfico Lucas Jesus e o cenário já é bem diferente daquele que nós mostramos no dia que teve o rompimento da comporta. Você se lembra que aqui a água não descia nessa cascata. Agora o volume de água é bem grande, ou seja, o lago chegou no seu nível normal, a água está passando inclusive por baixo da Avenida Higienópolis. Então, resumindo para quem está em casa, um decreto emergencial foi assinado pelo prefeito para a contratação de uma empresa terceirizada que deve realizar esse serviço, porém, com esse decreto emergencial, não tem a necessidade de uma licitação, por exemplo. A contratação pode ser feita direta com a empresa. Essa empresa vai realizar uma manutenção aqui, porém, esse trabalho ainda não foi detalhado, o que será feito. Há cerca de 2 semanas, uma comporta, ela se rompeu, a comporta de um dos metedouros que fica aqui no meio da Avenida Higienópolis. E com isso, o lago começou a esvaziar. Havia o risco de esvaziar o Lago Igapó 2 aqui de Londrina. No entanto, grandes bags foram utilizadas para fechar essa comporta e o lago voltou ao seu nível normal. Agora, Parra, foi assinado então esse decreto emergencial por parte do prefeito e claro que nós vamos acompanhar os desdobramentos aqui na tela da RIC TV. Olha só como está o lago então. O Lago Igapó 2 agora está cheio, a água descendo por aqui. Muitas pessoas, inclusive, já passaram por aqui nesse feriado, né, Parra? Feriado entre aspas, né? Mas muitas pessoas estão de folga e agora o cenário é esse. A empresa será contratada pela prefeitura. Vendo a imagem dividida, põe a imagem dividida para mim aqui, Diegão. Nessa imagem do drone, a gente não vê, por exemplo, a água passando pela cascatinha. E na imagem ao vivo do Lucas de Jesus, você vê lá onde está a garça, como a água já está correndo. Então o nível é diferente. Ô Wesley, mas assim, o decreto não traz muitos detalhes sobre o risco, por exemplo, para a população, né? Eu acho que de fato eles querem agilidade para contratar uma empresa, para não ter que passar por um processo licitatório, porque um processo de licitação vai aí uns 6 meses pelo menos. E eles têm pressa para tentar resolver, para que o lago volte pelo menos a ser o que era antes, né, Wesley? Exatamente, Parra. A justificativa, inclusive, do prefeito neste decreto emergencial é que tem o risco aqui com a comporta, né, no Lago Igapó 2, entre o Lago Igapó 2 e o Lago Igapó 1, e também o prefeito, ele não trouxe detalhes sobre o que seria feito. Por exemplo, qual será a manutenção? Mas é para evitar, então, ações emergenciais como foram feitas por aqui. Até agora são ações emergenciais e, claro, que eles pretendem resolver esse problema. A imagem também aqui do Lago Igapó, né, o pedalinho ali, passando pelo Lago Igapó, turistas, enfim, londrinenses, aproveitando esse cenário que é lindo aqui, né, o cartão postal da cidade. E vocês se lembram, com o esvaziamento do lago, chegou a colocar até em risco o serviço de pedalinho por aqui. Esse problema ele foi solucionado, mas a prefeitura quer uma solução agora definitiva e para isso seria necessária então a contratação dessa empresa, que não vai precisar de licitação. Como você bem colocou, o processo licitatório aí pode demorar 4, 5, 6 meses. Com esse decreto emergencial, a contratação pode ser feita de maneira direta. Vamos ver os destaques aqui, Diegão. Coloca para mim, que a gente separou do próprio decreto para poder mostrar para você. Esse decreto foi assinado na sexta-feira, está aqui ó, pelo prefeito. Ó, considerando o vazamento do Lago 2, implica em riscos de danos ao meio ambiente e à população em geral. Então eles levaram em conta o risco para o meio ambiente, porque a água é realmente baixa, e para a população. Determina-se a alocação de recursos financeiros e humanos necessários para a execução de medidas emergenciais previstas neste decreto. Então, um decreto assinado pelo prefeito Thiago Amaral fala sobre isso, então.
alocação de recursos financeiros e humanos necessários, ou seja, vai contratar alguma empresa para poder resolver a situação por lá. Ela, claro, né, o nosso cartão postal está em jogo, a gente vai ficar acompanhando bem de perto para ver quem vai ser a empresa, o que eles vão fazer de fato e se vão conseguir resolver o problema por lá. Obrigado, viu, Wesley Lemos e o Lucas de Jesus. Roda